Boa noite, galera. Essa é mais uma aula, né, um bate-papo sobre o curso de Design Patterns do Refactory Guru, que a gente estava cobrindo um pouquinho aqui no Boteco dos Devs, e falando um pouco de cada designer, né, de cada padrão de projeto. Hoje a gente vai começar os padrões, assim, começar bem os padrões criacionais, e vamos falar de dois designs que são, assim, a gente certeza que eles estão lá, mas você não está vendo, né? E aí quando você precisar implementar um deles, porque eles estão há tanto tempo lá, então de maneira tão fácil, você provavelmente não vai identificar ou não vai saber assim de primeira, né? São o Factory Method e o Abstract Factory, né? Vocês devem tentar intuir por que eu vou falar desses dois designers, não de um especificamente, em um design especificamente, né, como era combinado. Mas por quê? Porque esses dois designs, eles são intrinsecamente uma unidade e praticamente um fractal dessa unidade, um nível acima de complexidade em cima, né? O Abstract Factory, eu acho que é uma oitava de complexidade acima do Factory, ou do Factory Method, como a gente chama, né? Então vamos começar pelo Factory Method, né? Aqui ele se propõe, para que ele serve, né? O texto clássico diz que ele fornece uma interface para criar objetos em uma superclasse, mas permite que as subclasses alterem os tipos de objeto que serão criados, né? Então, e o Abstract Factory, né, no caso, ele permite que você produza essas famílias de objetos sem ter que especificar quais as classes concretas para fazer isso, tá? Então, vamos olhar o site aqui que a gente já tinha visto, que é o resumo, né, basicamente visual do método, né? O exemplo que ele dá aqui, né, e o problema que ele se propõe a resolver é um problema muito comum. Aqui ele dá exemplo de que você está criando um sistema de logística, né, e você precisa implementar a entrega por caminhão, né? Tudo bem, não tem problema, né? Você precisa fazer o sistema de entrega. Só que não necessariamente vai ter só entrega por caminhão. Logo em seguida, você vai ter entrega por navio, entrega por avião, entrega por ser humano, né? Entrega por bicicleta, enfim. Não interessa que tipo de entrega, né? Só que você vai ter que adicionar, no caso, outros métodos de entrega, de fazer a logística para aquele seu sistema. É basicamente o que ele fala aqui, e ele fala que o código que estava acoplado, que era a entrega única de caminhão, ela vai ter que sair do código do caminhão e vai ter que também estar, ou estar no código do caminhão e também estar no código do navio, e também estar no código do avião, e também estar no código de qualquer outro. E aí a gente cria essa abstração que o próprio Factory Method já, né, você tem que criar basicamente uma fábrica de entregas, uma fábrica de transporte, uma fábrica de logística. E aí aqui você consegue ver uma abstração desenhada, né, das subclasses que podem alterar o método, né, ou seja, como que o transporte vai ser feito, né? Porque se a gente olhar de cima, né, tudo vai ser transporte, vai ser tudo um esquema de logística. A diferença é como que essa logística vai acontecer, né? Como que ela vai se concretizar. Aqui, ó, a gente consegue identificar muito claramente que você precisa de uma interface, o código que é comum sobe para a interface, né? E a implementação desce para as classes concretas. Então a gente tem esse desenho aqui, que o que liga todos os tipos de entrega, né, de logística, é
o método de transporte, que varia de acordo com a classe, né, que vai fazer essa entrega, no caso, né, de acordo com o que vai fazer a entrega. Aqui é o esquema clássico, né, se você for ver no livro do Goff, você vai ver isso aqui, tá? Mas o que você precisa é disso aqui, olhar e conseguir ter essa visão. Ah, Pedro, mas como que eu consigo fazer isso? Porque isso aqui é como se fosse uma letra fria, né? Um esquema frio do como o design se relaciona, como as classes se relacionam no design. Então, o que você tem que ver? Né? O que é o principal? O que faz e quem faz? O que faz tem que estar separado aqui, ó, tá vendo? O que faz, o que ele gera, ó, produto. Então ele tem que estar separado de quem faz e como faz. É isso que você tem que pensar na hora que você vai enxergar esse design se aplicando aqui. Aqui ele tem um exemplo de pseudocódigo, já com coisas que a gente né, assim, vê no dia a dia. Isso aqui é bom para a galera de front-end, ó. Né, esse exemplo aqui, ó. Você tem a caixa de diálogo, né? Tem lá a dialog, né? E você tem que criar um botão e renderizar aquela caixa. Isso é o que a caixa faz, sabe? O que qual é o produto que ela gera, né? O que tem dentro da caixa? Porque ou você tem um ou você é um. Ou tem muitos ou é muitos. São relações que tem na orientação objeto, né? Então, ó, você vê que ele separa aqui ó, o que é o produto, ou seja, o que a caixa de diálogo tem, e em termos concretos, né, que é aquela caixa, o que assim, quais são os elementos que são caixas de diálogo. Então aqui podia ter, por exemplo, sei lá, uma smartphone dialog, mas que também ia ter que ter botão. E aí o botão segue também o mesmo esquema, tá vendo? Você tem botões de Windows, botão HTML, pode ter um botão de celular aqui, pode ter. Então o que faz é o produto separado de quem gera, né? Aqui, olha só, ele tem um exemplo de código, né, que faz exatamente isso. Tipo, uma abstração daquele, assim, um exemplo de código daquela abstração aqui, ó, de cima, né, dessas classes, com o método onRender, né, e tudo, ó, tá vendo? Estendendo o Windows Dialog e o Web Dialog, estendendo o Dialog e, obviamente, implementando a criação do botão. Então aqui você não tem grandes variações, né? Aqui, ele inicializou a aplicação viu, é o Windows, então é o Windows Dialog. É Web, é o Web Dialog. Não é nenhum dos dois, então dá. Estoura a exceção, né? Então, aqui, dicas de aplicabilidade, né? Que ele coloca. Use o Factory Method quando não souber de antemão os tipos de dependência exata dos objetos aos quais o seu código deve funcionar. Então, por quê? Porque você separa a árvore do fruto, né? Separa o produto, no caso, né? E aí, porque você não consegue ter a visão completa das dependências, da interdependência do resto do código. Ó, outra dica, né? Use o Factory Method quando desejar fornecer aos usuários da sua biblioteca ou framework uma maneira de estender seus componentes internos. Por quê? Porque se você expõe essas interfaces, o cara pode fazer, sei lá, o botão, o que ele bota aqui, botão redondo, né? O botão redondo, ele pode fazer o botão com contornos, tudo ou pode implementar uma dialog, sei lá, do jeito dele, né, do sistema dele. Então, assim, expor as interfaces é sempre uma boa prática, porque você torna isso mais amigável para os próximos, né, para os colegas que vão trabalhar com você.
E outra dica aqui, ó, usar o Factory Method quando desejar economizar recursos do sistema, reutilizando objetos existentes em vez de recriá-los. Claro, você chama a Factory, né? E a Factory, ou você realmente usa os objetos, ou você chama a Factory e quando você vai recriar esses objetos, os compiladores básicos, eles alocam o mesmo objeto e reaproveitam o objeto na memória, a não ser que você estritamente diga para matar, né? Então, como é um framework, desculpa, como é um design que está diretamente ligado ao construtor da classe, né, ao tipo das subclasses geradas, ele tem essa benesse também, né, de lidar melhor com os objetos gerados. Aqui é aquela dica que eu falei, né, e aí ele dá um passo a passo de como implementar. Olha lá. Separa a interface, né, olha lá, declara os métodos comuns na interface, né, pega o tipo de retorno comum também, separa, olha lá, faz uma classe criadora. Aí essa classe criadora, obviamente, por padrão, você vai chamar ela de factory, né, ou você vai chamar de outro método qualquer. Assim, na verdade, mas que tenha relação com criação, com que você entenda que ele é uma fábrica né, daqueles exemplos. Então, as subclasses, óbvio, você especializa, né, subscreve os métodos nas subclasses e simplesmente o que não fizer sentido você vai cortar, o que fizer sentido você vai reutilizar. Tá vendo? E aqui você vai, óbvio que aqui ele dá exemplos com o exemplo que a gente deu lá em cima, com outros com avião, com trem, né, com caminhão, enfim. Prós, né? Você evita o acoplamento firme, né, entre o criador e o concreto. O princípio da responsabilidade única ele é favorecido e o princípio do aberto e fechado também, né? Ou seja, você tem ali concentrado a responsabilidade de quem é para lidar com aquelas subclasses, no caso ali do transporte ou, né, do plano até de envio, né, e o princípio do aberto e fechado pela questão das interfaces, que você pode estender e fazer o seu. O que eu acho aqui, esse contra aqui, é que torna o código mais complicado, porque você precisa trabalhar com subclasses, né? Claro, isso aqui causa uma hierarquia muito maior no sistema e pode complicar na manutenção. Não é que fique mais complicado porque tem mais subclasses, não, porque a manutenção fica mais entroncada. Na medida que você imagina, tem, né, várias subclasses e aí vários métodos, né, de comuns. Aí você começa a complicar na manutenção. Então isso tem que ser. E aí, se complica muito, você já tem que começar a pensar em outro tipo de padrão. E aí começa a interrelação entre os padrões. Isso aqui não vai ser muito proveitoso para a gente agora, porque esse é o primeiro que a gente está vendo. E o que a gente vai ver agora é o Abstract Factory, né? Só vou dar uma olhadinha agora, porque eu falei quase 20 minutos e vou ver se alguém tem alguma dúvida sobre esse padrão específico. Mas se ficar muito difícil lidar com ele, ou se ficar muito complicada a manutenção, aí recomenda-se que você comece a usar o Abstract Factory ou outros padrões que são um pouco mais flexíveis, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Ele fala para evoluir para o Abstract Factory, para o Prototype, para o Builder, né? O Abstract Factory são baseados também no Factory Method, né? O Factory Method ele tem relações, ele é considerado também uma especialização do Template Method. Então a gente vê que são coisas que vão aglutinando e crescendo de complexidade. Esse aqui, vocês já perceberam, óbvio que os exemplos estão aqui embaixo, eu passei o link para vocês aqui, tem exemplos em todas as linguagens desse padrão, vocês podem consultar e se a gente quiser, a gente faz uma aula de revisão prática algum outro dia da semana, não sendo esse, porque esse é mais teórico, mais explicativo, né? É expositivo. E agora eu vou dar uma olhada ali no chat, ver se não tem nenhuma dúvida, ninguém, para passar para o Abstract Factory, que você vai ver vocês vão ver que é bem similar, né, ao
ao Factory Method. Alguém tem alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Acho que tá aqui, tá tudo tranquilo. Acho que o chat tá calmo. Ou ninguém tá entendendo nada. Ou eu estou sendo vitorioso na minha tarefa de explicar. Então, olhem esse desenho. É como se a gente tivesse uma fábrica de factory methods. Uma fábrica abstrata. Né? Tá vendo? O desenho aqui não é uma fábrica de entrega, mas é uma construtora, né? É uma fábrica de fábricas, né? No caso. Então, esse padrão criacional permite que você produza famílias de objetos relacionados sem ter que especificar suas classes concretas. Ó, esse desenho aqui é o melhor, no caso, para a gente poder entender. As famílias de produtos relacionados são cadeira, sofá e mesa de centro. Ó, cadeira, sofá, mesa de centro. As famílias que podem ser relacionadas a cadeira, sofá e mesa de centro são nas variantes moderno, vitoriano e art déco. Ó, a gente tem aqui um problema que é o seguinte: o cara pode pedir, né? Olha lá, mobílias combinadas, ou ele pode pedir todos da mesma. Ele pode pedir uma cadeira art déco, um sofá vitoriano e uma mesa de centro moderna. Não, assim, o pedido não necessariamente você tem que pedir tudo de um mesmo estilo, né, ou tudo de um mesmo pacote. Então, a entrega não vai saber, o vendedor não vai saber o que vai sair no final, né? No caso, assim, quais são os produtos que vão ser intercambiados entre si. Como que a gente resolve isso? Já deu para você perceber que você vai criar uma factory para cada uma dessas daqui, né? Ó, aqui a gente consegue ver no esquema de objetos a solução do Abstract Factory, né? Que é declarar explicitamente as interfaces do produto das famílias de maneira distinta às suas variantes. Ou seja, as variantes implementam o produto. Aqui, cadeira, aí você tem a cadeira vitoriana e a cadeira moderna. Tá vendo? Todos os tipos de variantes do mesmo objeto podem ser movidas para a hierarquia acima, ou seja, de classe. Elas são cadeiras no frigir dos ovos. Aí você vai ter elas vão ser sempre criadas, entre aspas, pelo criar cadeira, pelo criar mesa de centro. Vão ter sempre essas características de quantas pernas, de como que se senta. Ó. Então aqui ele evolui o que a gente estava vendo aqui em cima. O método criar cadeira, o método criar mesa de café, criar sofá. Por quê? Porque estão todos dentro da criação de móveis. São todos móveis. Mas aí você precisa criar uma factory para os tipos vitorianos de móveis, para os tipos modernos, E aí você tem essa estrutura aqui, que parece muito complexa aos nossos olhos, mas se você parar para pensar, ela é só um nível de complexidade acima do que a gente acabou de ver. Por quê? Porque você tem a classe que teoricamente geraria a classe factory, ela em si ela é abstrata. Ela é uma interface, ela não é uma classe. Claro que cada linguagem tem recursos diferentes para implementar isso aqui, tá? E você pode implementar isso aqui de diversos jeitos diferentes. Mas o que você tem que perceber aqui, ó, vamos descer aqui um pouco mais naquele mesmo exemplo das classes de interface, né?
Olha lá. Você tem uma interface que gera botão, que gera checkbox, que, né, que gera outros componentes que são comuns tanto ao Windows quanto ao Mac. Então, você tem as classes por isso que ele fala que se você não você pode criar sem conhecer as classes concretas no final. Por quê? Porque qualquer classe que implementa GIFactory, ela, ela vai ter que criar botões e vai ter que gerar outras classes que também são derivadas disso. Então, você tem o InButton e o InCheckbox, análogos ao MacButton e ao MacCheckbox, mas que todos no final são da interface, são interface button, ou são button, ou são da classe check, da classe checkbox. Aqui ele descreve basicamente isso que eu acabei de falar. O código, da mesma forma, ó, você tem uma interface comum com tudo que é comum, assim como na Factory Method, só que quem implementa essa interface são as classes concretas, mas o produto delas também são interfaces. Ó. Então, botão é uma interface que cada um vai fazer de um jeito. O InButton, o MacButton. Checkbox, a mesma coisa. Então, por isso que eu falei, é um nível acima de abstração do template method. Nem é tão complexo assim, se você parar para pensar. Aqui você só tem mais flexibilidade. Claro, você escreve mais? Escreve mais. Por quê? Porque o seu resultado final é uma interface que tem que ser implementada por uma classe concreta para gerar o que você precisa. Mas, cara, você ganha tão mais em abstração e a manutenção é tão mais simplificada que vale a pena. Olha como ele é invocado aqui, ó, na aplicação. Ele nem precisa saber se é Windows, se é Mac, se dane o que está rodando. Ele vai pegar aqui em tempo de execução e se tiver mais um, é mais um aqui que vai entrar, entende? E vai resultar todas naquelas interfaces button e checkbox que serão implementadas para os objetos concretos, né? Então, opa, fala. Isso. Ele define o que tem que fazer e ele não define nem quem e não define nem como. O como são as implementações. Aqui, ó. Vou voltar aqui no desenho para a gente se basear. Ó, o que tem que fazer? Tem que ter uma interface aqui, tem que ter uma interface que vai gerar visual, e nessa interface que gera visual tem que criar botão e tem que criar checkbox. O que tem que fazer? Quem faz, aí já é que implementa. Por isso que, só que a interface, ela solenemente ignora quem a está implementando, no caso, né? A diferença é que no Factory Method, essa aqui é uma classe concreta. E aí assim, ela não conhece os filhos, mas o filho conhece ela. O filho depende diretamente dela, ou seja, o InFactory e o MacFactory dependem diretamente da GIFactory. Tipo, teria os métodos concretos. Tudo bem que, assim, hoje, com recursos de, sei lá, default method, né, métodos padrão interface e tal, você consegue fazer algo entre um e outro. Mas no caso, é tão independente isso aqui, porque isso aqui tudo é interface. Ó. Tudo que está no meio aqui, tá vendo? É interface. Button é interface, checkbox é interface. E GIFactory é interface. Ou seja, o que tem que fazer, o que vai resultar, o que vai resultar. Sabe? Como que vai fazer, aí é de fato quem implementa, tá vendo aqui? Aí é o InFactory e o MacFactory. E quem usa também é totalmente separado. Application. Tá vendo?
Fui claro, assim, deu para. Você falou que eram duas dúvidas, você falou uma, qual é a outra? Hum. Em certo modo, sim. Aqui, ó. Ó, olha a diferença desses dois desenhos. Tá vendo? É uma abstração porque ele é mais complexo, ele é mais maleável. O Factory, ó, você tem é dialogue e se você é um dialogue, você pode estender no máximo o que ele vai produzir é um button em interface, tudo bem, tal, mas é, o abstract ele, ele, ele é mais maleável e é uma abstração maior porque ele é baseado justamente na interface. Entendeu? Ele tem um nível de aplicabilidade maior e obviamente, por conseguinte, manutenibilidade e extensibilidade também. Você pensa, assim, até pelo tamanho dos próprios diagramas, ó, tá vendo aqui? Esse é muito mais simples que o outro. Tá vendo? É muito mais simples. Óbvio, é mais classe, né, para fazer, é mais coisa, mas nesse ponto, cara, quando você vai fazer uma manutenção, é mais fácil fazer manutenção. O impacto é menor. Por isso que a gente fala, quando tu começa a pendurar um monte de classe aqui de baixo, tu começa a ter um monte de interface para cá, é melhor você transformar isso aqui numa interface e abstrair. Entendeu? Porque vai te ajudar na manutenção. Hum. Isso, isso, isso. Ele vai definir quem vai definir. É porque quem define aqui é o inCheckbox e o inButton. Se você for ver aqui, tanto que no exemplo, ó, o inCheckbox e o inButton, ó, o button é uma interface e o Mac e o inButton são classes concretas. Aí cada um pinta de um jeito, ó. Cada um escreve de um jeito. Beleza. Se você fosse no Factory Method, não. Você já teria que definir aqui já era. Né? É bem parecido. Por isso que eu tô te falando, assim, é bem parecido. Necessariamente, às vezes a coisa começa simples e vai aumentando de complexidade com o tempo, porque você vai vendo essa necessidade. E aí, por isso que o único sistema que não tem manutenção é um sistema que não é usado. Porque você não vai sentir essas demandas aqui de por exemplo, considerar, como ele fala aqui, ó, considerar implementar uma Abstract Factory quando você tem uma classe com um conjunto de factory methods, né? E aí aquela classe começa a ter um monte de factories que não necessariamente é da responsabilidade dela. O tipo de implementação é igualzinho, só que em vez de você ter o factory method, ele tem uma linha só, ou uma coluna só. Quando você começa a ter uma matriz de responsabilidade, aí fudeu, aí o negócio começa a ficar abstrato. Né? Começa a ficar complexo. Aí vale a pena você mergulhar nisso aqui que a gente está falando. Por quê? Porque você vai ver que o aberto fechado, pela questão das interfaces, vai continuar sendo respeitado, mantido e incentivado. O princípio da responsabilidade única vai continuar, tipo, cada macaco no seu galho, cada um fazendo o. Né? Você vai ver que o acoplamento, o vínculo forte entre os objetos vai diminuir. Né? É claro, vai introduzir complexidade no seu código? Vai introduzir mais código? Vai. Mais interface para você mexer? Vai. Mas vai te ajudar, né? Porque você vai manter, no caso, a própria estrutura, né, de objetos que vai deixar o sistema saudável, né? Compatíveis com os tipos e resultados esperados de cada um. E aí aqui é a inter-relação dele com os outros métodos, né? Algumas dicas.
Ele fala, agora aqui ele já entra com facade, com bridge, que são padrões que não são criacionais, né? Que são estruturais, comportamentais, né? Outros tipos de padrão, de padrões. Beleza, galera? Levei aí meia hora, 35 minutos. Mais alguma dúvida? Aqui, os exemplos de código, né? Vão lá naquele link que eu mandei aí no chat. Quem tiver dúvida, é só me procurar aí, procurar qualquer um dos mais velhos aí. Valeu? Que bom. Eu falei, não é complicado. Não, o assunto não é complicado. Os padrões não são complicados, são intrinsecamente interrelacionados e, e assim, de complexidade similar, né? Então achei bem tranquilo. Beleza? Vou parar aqui. Ah, tem alguém escrevendo alguma coisa ali, mas assim, imagino que a gente tenha conseguido ser didático o suficiente para a galera poder aproveitar, né? E no mais, assim, tentem exercitar isso, porque quanto mais vocês exercitarem, quanto mais vocês verem exemplos que se aplicam, né? Tanto o Factory Method quanto o Abstract Factory, mais fácil, né? Mais tranquilo isso vai ser no dia a dia de vocês. Vou dar mais um minutinho para a galera que quer fazer uma pergunta, se tiver alguma iluminação ou se quiser me xingar por escrito ali no chat, tá liberado. Então, citaram ali que seria legal pegar um problema e implementar esse padrão fazendo um refactory. Aí a gente pode fazer um workshop de refactory ou um dia de refactory usando esses padrões. A gente pode fazer assim, pode pegar um dia durante a semana, sei lá, ou a tarde do domingo aí, ou na segunda-feira mesmo, para revisar, e a gente faz um workshop fazendo um refactory usando esses métodos para exemplificar. Ó, o Toninho perguntou se é obrigatório sempre usar polimorfismo nas implementações. Cara, obrigatório não é, mas é recomendado, né? Porque o polimorfismo ele dá pra gente essa característica de conseguir espelhar no sistema a vida real, né? Assim, o que são os objetos mesmo. Então, pô, fundamental na orientação a objeto o polimorfismo, a herança, né? Senão a gente não consegue implementar corretamente. Não é o princípio da substituição de Liskov. Quer dizer, o princípio da substituição de Liskov, ele é atendido aí, óbvio, né? Porque você sobe e você consegue declarar aquela interface. No final, no caso, sei lá, o
O interface Windows e a interface Mac são interfaces, né? No caso, né? São GUI de todo jeito. Então o princípio da substituição de Liskov está respeitado. Beleza, então, galera. Pô, obrigado aí a presença de todo mundo. O vídeo vai ficar disponível, não sei aonde, mas enfim, fiquem à vontade aí para perguntar e incentivados a fazerem suas próprias aulas, seus próprios workshops, né? E também cobrar aí, dar ideia para achar que para a gente fazer aqui o que vocês acham que precisa, né? O que vocês acham que o mercado, a faculdade, enfim, os cursos estão devendo. Valeu, galera. Até semana que vem. Mesmo bate-horário, mesmo lugar.